paz do Senhor seja com cada um de vocês. Que Deus esteja abençoando a cada um de nós que estamos aqui nessa noite e que a palavra do Senhor possa ser ministrada através, sim, só através da minha vida, mas que o próprio Deus esteja falando aos corações de cada um de nós, inclusive a mim. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, neste momento nós estamos aqui, Senhor, reunidos para aprender um pouquinho mais da Tua Palavra, do Teu querer para as nossas vidas. Pai, mas nós dependemos inteiramente do Senhor, porque nós de nós mesmos não somos nada, não somos capazes de nada, necessitamos do Senhor, porque quem comanda é o Senhor. Que seja feito não a nossa vontade, mas a Tua vontade. Que a Tua palavra e o Teu querer possa ser expressado no coração de cada um e que nós estejamos cada dia mais e mais sedentos de Ti, querendo mais aprender de Ti, Senhor. Para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Seja conosco. Amém, Jesus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel capítulo 3, dos versos 1 a 10. 1 Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Todos acharam? 1 Samuel, capítulo 3, versos de 1 a 10. Que diz assim: O mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E corre a Eli. Isso Samuel disse: Eis-me aqui, respondendo ao Senhor. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna e deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli. E disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Em outras traduções fala o jovem, fala o menino, e nessa tradução diz o mancebo. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, ou mancebo, pelo que ele disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor a Eli, Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Irmãos, que maravilha! Essa passagem, ela nos traz uma posição de que o Senhor fala conosco. E realmente o Senhor fala conosco de muitas formas.
Por que que o Senhor chamou a Samuel e por 3 vezes ele não entendeu que era o Senhor? No caso de Samuel, segundo a palavra, foi só por um motivo. Ele não conhecia Deus. Ele não tinha intimidade com o Senhor. Ele nunca tinha ouvido o Senhor falar. Então, para ele, quem estava chamando era Eli. Porém, não era, era o próprio Deus chamando Samuel. Deus queria algo com Samuel e o chamou. Mas ele não entendia e por 3 vezes respondeu, achando que estaria respondendo ao seu cuidador, ao seu padastro, a pessoa que cuidava ele, que era Eli. E Eli, então, que conhecia Deus, tinha intimidade com o Senhor, logo discerniu que era o Senhor que queria falar com Samuel e instruiu: fala para o Senhor. Quando ele falar, fala, porque o teu servo ouve. Então Deus falou a Samuel. Os versículos seguintes falam o que Deus queria com Samuel, mas nós vamos nos deter apenas até aqui, porque eu gostaria de passar para os irmãos que Deus, quando Ele quer nos falar, quando Ele quer nos chamar a atenção, Ele chama. Existem várias formas para que Deus faça isso. E varia também de pessoa para pessoa. No caso de Samuel, Deus queria falar, mas o próprio Samuel, por não conhecer a Deus, por não ter intimidade com o Senhor, por nunca ter ouvido a voz do Senhor, ele não o conhecia e ele então não respondeu. Mas por obediência, sim, ele respondeu achando que estava respondendo a Eli. E nós hoje podemos trazer para os nossos dias, quantas vezes nós somos chamados do Senhor, quantas vezes o Senhor quer nos falar, e às vezes nós não ouvimos a palavra do Senhor. Agora, o porquê não ouvimos? Tem vários fatores. O de Samuel foi por não conhecer a Deus, por não ter intimidade com o Senhor, por nunca ter ouvido falar, Deus falar daquela forma. Eu creio que ele já tinha ouvido falar de Deus, até porque a Bíblia fala que Samuel foi levado para a casa de Eli para ser instruído por Eli a servir ao Senhor. É como se Eli fosse o pastor, fosse o ensinador do jovem Samuel, a ensinar ele a andar nos caminhos do Senhor. Eu imagino que Samuel já tinha ouvido falar do Senhor, mas nunca ouvido ao Senhor. Então para ele era estranho. Mais uma vez que ele falou: vai e responda ao Senhor, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Em obediência, assim como Samuel já era obediente, ele obedeceu e falou: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Temos um outro relato que está em Gênesis, capítulo 3, versículos 8, 9 e 10. Gênesis, capítulo 3, aliás, versículos 8, 9 e 10. Gênesis, capítulo 3, versículos 8, 9 e 10, que diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão, a sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E clamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu, e escondi-me. Aqui nós temos uma outra questão em que Deus também fala, Deus também chama. Só que diferente de Samuel,
Samuel não conhecia Deus, Samuel não tinha intimidade com o Senhor. Mas Adão e Eva, sim, eles tinham intimidade com o Senhor, eles dialogavam com o Senhor, eles conversavam com o Senhor. Mas naquele dia, ele percebeu a voz do Senhor no jardim, outra tradução diz a tardinha. E o que Adão fez? Ele conhecia Deus, ele conhecia a voz do Senhor, diferente de Samuel. E ele se escondeu. Mas por que ele se escondeu? Ele e sua mulher se escondeu. Porque eles estavam em pecado, em desobediência. E isso fez com que eles tentassem fugir do chamado do Senhor, da voz do Senhor. Samuel não fugiu, Samuel não respondeu por não saber. Já Adão tentou fugir, porque conhecia o Senhor, conhecia a voz do Senhor, mas a desobediência fez com que ele não respondesse ao Senhor, e ele tentou fugir. No versículo 8, no versículo de 8 diz: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Outra tradução diz pela tardinha. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aí Deus chamou e disse: Adão, onde estás? Dá a entender de que Deus não sabia onde Adão estava, né? Mas claro que sabia, Deus sabe de todas as coisas. Mas quando Deus disse assim a Adão: Adão, onde estás? É porque ele sabia que Adão estava tentando se esconder da presença do Senhor. E Deus sabia disso. Mas Deus mais uma vez quis chamar a atenção de Adão. E foi onde que ele falou: eu ouvi a tua voz e eu me escondi. Escondeu por causa da desobediência. Vamos para Êxodo, capítulo 3, versículos de 2 a 6. Êxodo, capítulo 3, versículos de 2 a 6. Êxodo 3, de 2 a 6. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Aqui nós temos um outro exemplo de um chamado do Senhor. Quando Deus chamou a Moisés. Diferente, eu sempre vou falar de Samuel, porque eu coloquei como primeiro tópico o chamado de Deus para Samuel, e ele não entendeu que era Deus por não o conhecer. Mas aí vem Adão e Eva. Eles não responderam ao Senhor por estarem em desobediência. Mas vem o terceiro tópico, que é esse. Como uma visão do Senhor, Deus chama e prontamente Moisés, que tinha intimidade com o Senhor, que conhecia o Senhor, disse: Senhor, eis-me aqui.
ele estava pronto. Ele não se confundiu. Ele não foi responder uma outra pessoa. Ele não foi dizer a um outro Senhor, eis-me aqui. A quem que ele respondeu? Ao Senhor, porque ele conhecia o Senhor. Ele tinha intimidade com o Senhor, então ele estava pronto a responder ao Senhor. Porém, a presença do Senhor, ela é tremenda. E o próprio Deus falou: Moisés, não venha para cá, porque a glória do Senhor é grande. Ela é tremenda. E Moisés não conseguiu olhar para o Senhor. Deus disse no versículo 5: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Esse é o nosso Deus. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Esses exemplos não quer dizer que nós não devemos olhar para Deus assim como Moisés temeu olhar para Deus. Mas por quê? Porque Deus estava ali na frente de Moisés, face a face. E a glória do Senhor, ela é extraordinária, ela é tremenda. E Moisés com certeza sabia que ele não conseguia olhar cara a cara a presença do Senhor, porque a presença do Senhor, ela é tremenda. Mas nós devemos sim buscar a presença do Senhor, sempre buscar a Deus. Esses 3 pontos nos traz a entender o seguinte: nós devemos sim sempre buscar ao Senhor, buscar a presença do Senhor e estarmos prontos a ouvir o que Deus quer nos falar. Quantas vezes Deus nos chama e nós não ouvimos? Ou quantas vezes Deus nos chama e nós ouvimos, mas não respondemos e deixamos o Senhor ficar ali insistindo em chamar? E por quê? Às vezes, no caso de Samuel, foi por não conhecer. Se você for chamado por um desconhecido, provavelmente você não vai responder. Mas uma vez que você conhece, aí sim você vai responder. E se você foi chamado por um conhecido, mas você tiver uma barreira, algo que te impeça de responder, assim como foi o caso de Adão, depois de pecar, depois de desobedecer ao Senhor, comendo do fruto do bem e do mal, você também não vai responder, nós não vamos responder, mesmo sabendo que é o Senhor que nos chama. Por quê? Existe uma barreira, existe um empecilho, existe algo que nos impede de responder a Deus. Até porque Deus não é brincadeira. Nós não podemos brincar de responder ao Senhor, nós não podemos brincar de conversar com o Senhor. Com o Senhor nós falamos sério, porque Deus fala sério conosco. Deus não brinca conosco. E nós jamais devemos brincar com o Senhor. E Adão, ele temia o Senhor. E como ele estava em desobediência, ele e sua esposa, eles não responderam ao Senhor. E o Senhor foi obrigado a falar: Adão, onde estás tu? Porque tu escondes? Assim o Senhor pode fazer conosco. Espero que não seja o nosso caso, que nós sejamos como Moisés, que prontamente estava ali, sabendo que era o Senhor que o chamava, e ele respondeu prontamente: Senhor, eis-me aqui. Ou que nós possamos ser Samuel também, depois da 3ª vez que Deus o chamou. Aí sim ele já sabia, instruído por Eli, que era Deus que o chamava, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. E Deus então pôde falar com Samuel. Que nós sejamos como Samuel,
depois de instruído a responder ao Senhor, e sejamos como Moisés, que prontamente sabia que era o Senhor e respondeu ao Senhor. Que não tenhamos entre nós nenhuma barreira que nos impeça de sempre responder ao Senhor. Que não precise o Senhor ficar insistindo em nos chamar. Que o Senhor não precise ficar, Luciano, 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 onde estás? Paulino, o irmão José, irmã Maria, enfim, que Deus não precise ficar nos chamando pelo nome, insistindo, porque tem uma barreira que nos impede de responder ao Senhor e de ouvir o que o Senhor tem a nos falar. E Deus, Ele está sempre disposto a nos falar. Nós é que às vezes não entendemos e não respondemos ao Senhor, não o reconhecemos como o grande Senhor. E Deus, Ele tem muitas formas de falar. Vamos ver Hebreus capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Aos Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Se alguém achou e quer ler, fique à vontade. Aos Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Vemos que no passado Deus falou muito e de muitas formas, e hoje continua nos falando através do seu Filho Jesus Cristo. E Deus nos fala através do seu Filho Jesus Cristo. Deus pode nos falar através de um irmão, de uma profecia. A palavra do Senhor diz que através de sonhos, Ele falava na época através de visões. No caso, quando Ele falou a Moisés, Ele falou através de uma visão. A salsa ardia, mas não se consumia. Entendeu Moisés que não era um fogo comum, que era o fogo do Senhor, que era o próprio Deus ali falando a Moisés.
E hoje nós podemos também, porque Deus não mudou, Ele continua a nos falar. E Ele nos fala de muitas formas, através de sonhos, através da palavra, principalmente através da Bíblia, através da palavra do Senhor. É ali que nós encontramos resposta para todas as perguntas. É ali que nós encontramos a própria palavra do Senhor nos falando. É claro que nós temos que ter discernimento, temos que ter ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo quer nos falar, porque Deus fala. Nós não podemos ser negligentes, nós não podemos ser ignorantes àquilo que Deus quer nos falar, porque Ele nos fala de muitas formas. Vamos ler também que fala a respeito disso, Jó, capítulo 33, 14 e 15. Jó, capítulo 33, versículos 14 e 15. Que diz assim: todos encontraram? Jó capítulo 33, versículos 14 e 15. Que diz assim: antes Deus fala 1 e 2 vezes, porque ninguém atenta para isso, em sonho ou em visão, ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Aqui está nos falando que Deus tinha 2 formas principais de falar aos homens, falar aos filhos dele, que era através de sonhos e visão de noite. Agora, o interessante é que nós também temos que, se Deus quer nos falar através de sonho, nós devemos ter discernimento para entender que é o Senhor que nos fala através de um sonho ou através de uma visão. Porque é comum a gente passar o dia inteiro preocupado com alguma coisa, ou pensando em alguma coisa, e à noite sonhar. Isso é comum. É comum. É por isso que, se nós estamos arraigados no Senhor, estamos diante do Senhor, vivemos para o Senhor, provavelmente quem vai nos falar por sonho é o Senhor. Não vai ser um mero sonho, não vai ser uma coincidência, não vai ser um dia a dia. E aí sim, se nós tivermos discernimento do Senhor, que através daquele sonho o Senhor quer nos falar, é claro que nós podemos buscar uma confirmação na palavra do Senhor e entender que realmente o Senhor está nos falando por sonho ou por visão. Hoje Ele pode nos falar por sonho, pode nos falar por visão e pode nos falar também de muitas outras formas. Para isso nós temos que apenas entender, estar diante do Senhor, conhecer o Senhor, ter comunhão com o Senhor, ter diálogo com o Senhor. E nós não devemos esperar só que quando Deus quer falar conosco, através de sonho, através de visão, que nós vamos entender que o Senhor quer nos falar, é que nós vamos responder. Não. Nós devemos sempre estar dialogando com o Senhor. E como? Um dos pontos. Oração. A oração, ela é o caminho direto para se conversar com Deus, para se falar com Deus. É na oração que nós podemos pedir, é na oração que nós podemos agradecer, é na oração que nós podemos agradar aos ouvidos do Senhor. É na oração que nós podemos nos aproximar mais do Senhor.
E se nós estamos próximos do Senhor, o que vai acontecer? Nós vamos ouvir a voz do Senhor. Quando o Senhor quiser nos falar, nós vamos estar com os nossos ouvidos, nossos corações abertos, atentos a ouvir o que Deus quer nos falar. E assim, não precisará Deus ficar insistindo conosco. Fulano, uma vez, fulano, 2 vezes, fulano, 3 ou 4, 5 vezes insistindo. Deus quer nos falar. Mas se nós não permitirmos o falar de Deus em nossas vidas, se nós estamos distantes do Senhor, se nós não oramos, se nós não buscamos na palavra nos aproximar do Senhor, vamos imaginar que no dia a dia, se um pai quer falar com o filho, primeiro, ele tem que estar próximo, o filho tem que estar próximo dele, porque senão ele vai ter que gritar, não é isso? No dia a dia, no natural, é assim que acontece. Quando um filho está pertinho de nós, o que nós vamos falar? Fulano. E se ele estiver atento, ele vai responder: sim, Senhor, meu pai, aqui estou. Ele não precisou de gritar. Mas se ele está mais distante, ele já vai ter que aumentar o tom da voz para chamar, porque ele está longe. E se ele está mais longe, chega um ponto que não adianta o pai chamar, não adianta o pai gritar, porque o filho está tão distante que ele não vai ouvir. Assim somos nós diante do Senhor. Se nós estamos muito distante do Senhor, nós não vamos ouvir o chamado do Senhor, o chamar do Senhor para as nossas vidas, o que Deus quer falar conosco, e nós vamos automaticamente perder a bênção que o Senhor tem separado para nós. Por quê? Porque algo existe entre nós e Deus, uma barreira, o pecado, o distanciamento, a desobediência, o não orar, o não buscar na palavra, o não ler as Escrituras. Eu estou falando isso, irmãos, não é só para vocês não, eu estou falando para mim também. Eu também sou falho. Eu também preciso do Senhor, eu também preciso me aproximar cada dia mais do Senhor. O Senhor, Ele quer nos falar. Aliás, Deus nos fala sempre. Se nós não ouvimos a voz do Senhor, algo tem de errado, alguma coisa existe no meio que está nos impedindo de ouvir o falar do Senhor, está impedindo a voz do Senhor soar em nossos ouvidos, em nossos corações, e assim nós podermos prontamente falar: eis-me aqui, Senhor. Então nós devemos sempre estar diante do Senhor, buscando ao Senhor. João, capítulo 10, versículo 27. João, capítulo 10, versículo 27. Todos acharam? João capítulo 10, versículo 27. Nesse versículo, o próprio Jesus Cristo diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Olha que maravilha esse versículo. Jesus disse: as minhas ovelhas me conhecem. Elas conhecem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Isso é uma afirmação de Jesus Cristo por aqueles que realmente são filhos do Senhor. Jesus, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso cuidador, Ele é que caminha conosco, ou nós caminhamos com o Senhor.
Nós somos a ovelha do Senhor, as ovelhas do Senhor. E a afirmação de Jesus Cristo é: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E elas me seguem, eu as conheço. Deus nos conhece, Deus conhece o nosso interior, claro que conhece. Mas nós podemos também obstruir esse conhecimento, colocar algo que impeça o conhecer de Deus em nossas vidas, que impeça a voz do Senhor soar em nossos corações, em nossos ouvidos. Assim como eu já falei, são muitas as opções das quais a voz do Senhor pode não nos alcançar. Mas nós não podemos permitir jamais que isso aconteça. E se acontecer, se nós entrarmos em desobediência, o que nós devemos fazer? Imediatamente curar isso, imediatamente sair dessa posição, para que essa obstrução possa ser eliminada e nós tenhamos, sim, um caminho direto com o Senhor, uma ligação direta com o Senhor, para quando o Senhor falar, nós podermos ouvir. E se nós queremos ouvir do Senhor, nós podemos falar diretamente ao Senhor, através das orações, através da palavra, através daquilo que buscamos do Senhor. Dentre essas coisas que nos impede de ouvir a palavra, a voz do Senhor, as nossas vidas, como eu dei os exemplos aqui de Samuel, Moisés e Adão. Cada um teve um motivo, no caso de Samuel e Adão, para não responder ao Senhor. Ouviram, mas não responderam de imediato. Diferente de Moisés, que estava pronto ali e respondeu porque ele entendeu. E dentre essas coisas, uma das coisas que nos faz não ouvir a voz do Senhor são os afazeres diários, a correria do dia a dia, a falta de tempo. Eu não tenho tempo, foi muito corrido, o trabalho, os afazeres, os compromissos. Amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu oro. Deixa tudo para amanhã. Isso vai criando um empecilho, vai criando uma resistência nessa linha, nessa comunhão nossa com o Senhor. Nós vamos colocando ali obstáculos que vai nos impedindo de ouvir a voz do Senhor. E nós automaticamente vamos nos distanciando. Eu estou falando, irmãos, não é trazendo negatividade para cada um de nós, não é isso. Eu estou falando do que pode acontecer entre nós. Eu estou falando isso para que nós não deixemos isso acontecer. Que não exista nenhuma resistência entre nós e Deus. E que assim nós possamos ter comunhão direta com o Senhor. E não perdermos esse diálogo, essa comunhão com o Senhor. E assim podermos ouvir e falar a Deus quando quisermos. E quando o Senhor quer nos falar, que Ele não precise ficar insistindo em nos chamar. Temos que ter, sim, momentos de oração, estudo da palavra e nos dedicar a ler a palavra do Senhor. Temos que ter por hábitos sempre separar um tempo para Deus. Quando nós começamos a não ouvir a palavra do Senhor, a voz do Senhor, isto é porque nós estamos nos afastando da presença do Senhor. E com isso, nós vamos perder, ou estamos perdendo,
a bênção que o Senhor tem separado para nós. Como eu já falei, Deus quer nos dar algo, Deus quer nos ensinar, mas Ele chama, 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 nós não ouvimos. Então Deus não pode fazer nada. Deus não vai nos dar nada à força. Deus não age dessa forma. Deus age no coração quebrantado, num coração humilde, num coração que deseja, num coração aberto, que esteja pronto para ouvir a palavra do Senhor, que esteja pronto para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Eu quero encerrar por aqui, mas deixando essa palavra para todos nós, que não sejamos como aqueles que não ouvem a voz do Senhor, que nós não permitamos nenhuma obstrução entre nós e Deus, que Deus tenha acesso livre, contato direto, para nos falar quando e como quiser. Que cada um de nós nos coloquemos diante do Senhor, de prontidão, busquemos no Senhor, buscamos na palavra do Senhor, leiamos mais a Bíblia, ouçamos mais o irmão. Se o irmão tem uma palavra de Deus para a tua vida, ouça. É claro que a palavra do Senhor diz que nos fins dos tempos haveriam muitos profetas, falsos profetas, mas e quando que você vai discernir? Como que nós vamos discernir se é Deus falando ou se é uma palavra qualquer? É buscando na palavra, é nós termos contato direto com o Senhor. Então nós vamos ter discernimento se é Deus que está falando ou é um falso profeta. Temos que ter este cuidado também, para não ouvirmos qualquer coisa. Existe muitos falsos profetas, falsas doutrinas. Tem muito falar que não é o falar de Deus, parece, mas não é. Deus não tem nada a ver. Mas aí cabe a nós nos colocarmos diante do Senhor para termos entendimento do próprio Deus, para discernirmos se aquela palavra é do Senhor. E Deus nos confirma. Se nós temos um contato direto, nós podemos, Senhor, em espírito mesmo, se alguém está nos falando, Senhor, é verdade? É isso mesmo que o Senhor quer me falar? É para mim essa palavra? E Deus vai confirmar. Por quê? Porque nós estamos próximos do Senhor. Como eu falei antes, Deus tem muitas formas de nos falar. Às vezes fala por sonho, por visão, fala Ele mesmo direto. Nós podemos ouvir a voz do Senhor? Sim, claro, por que não? Mas nós podemos também ouvir um irmão, podemos ouvir alguém que nunca vimos, mas aí entra o discernimento do Senhor, para sabermos se realmente é o Senhor que quer nos falar. Que nós tenhamos esse discernimento do Senhor, que nós busquemos o Senhor, na palavra do Senhor, através de oração, através do aproximar do Senhor, esse discernimento. Que Deus abençoe a cada um de nós essa noite. Amém? Eu vou orar encerrando e logo em seguida nós vamos cantar um cântico. Esse cântico ele diz assim: eu quero ouvir a tua voz falando ao meu coração. Ele diz: eis-me aqui. Nós temos cantado esse cântico, mas será que esse cântico pode ser uma realidade em nossas vidas? Quero ouvir tua voz falando ao meu coração. Será que nós estamos com os nossos corações abertos para ouvir a voz do Senhor? Falar, quero ouvir a tua voz, Senhor, é fácil. Cantar é fácil. Mas realmente cantar com interesse de coração, cantar de coração e permitir que a voz do Senhor chegue aos nossos ouvidos, aos nossos corações, só por Deus mesmo, só por aproximação do Senhor, só por estarmos cada dia mais próximos do Senhor.
Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, por este momento em que nós estudamos aqui a Tua palavra. Eu sei, Pai, que Tu falas como queres, Tu é que conheces os nossos corações. Pai, eu sei que Tu és o Deus que vive para sempre, que quer nos falar diariamente. Tu tem muitas formas de nos falar, Senhor. Mas, Pai, que o Senhor realmente tenha liberdade de falar com cada um de nós. Que nós tenhamos, Pai, liberdade de Te ouvir, que possamos Te ouvir sem nenhuma barreira, sem nenhum empecilho, Senhor. Que esse diálogo, essa comunhão, Senhor, nossa com o Senhor, ela possa ser estreitada a cada dia, Senhor. Que nós possamos, Pai, através do Seu Filho, nos aproximar cada dia mais do Senhor e estarmos atentos a ouvir a Tua voz, a ouvir a Tua palavra, ouvir o Teu querer em nossas vidas. Pai, nós somos falhos, nós somos necessitados de Ti, pois somos pecadores, Pai, nós somos errôneos, Pai, mas o Senhor é quem nos guarda, é o Senhor quem nos protege, é o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos ajuda. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai, pois somos Teus filhos. Erramos, mas nós queremos acertar, nós queremos ter uma comunhão mais estreita contigo, queremos nos aproximar mais de Ti. Perto quero estar de Ti, Senhor, como nós cantamos hoje, Senhor, que não seja, Senhor, só um cantar, mas que realmente possamos querer estar perto de Ti cada dia mais, e que o Senhor possa, Senhor, ter liberdade de nos chamar, e nós prontamente podermos falar: eis-me aqui, Senhor. Fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos, grato pelo que o Senhor tem feito por nós, pelo que hás de fazer, pelos Seus ensinamentos, Pai, pelo muito que o Senhor tem nos feito, pelo Teu querer em nossas vidas. Pai, nós Te adoramos, nós Te rendemos graça e Te agradecemos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se tem algum aviso.